Olá, aqui é Tadeu Belfort Júnior, do Constelação Fortaleza Instituto. Hoje eu estou recebendo dois professores maravilhosos, Nilsa Vieira e César Ximenes. Mas eu queria aproveitar alguns temas que eu acho importante a gente falar aqui, ou pelo menos pincelar, e são coisas que a pessoa vai ver na nossa formação, né, na nossa preparação desses consteladores, que eu acho que são importantes a gente nomear aqui, trazer alguma reflexão sobre, para tirar um pouco de curiosidade, que a gente vê muito através das redes sociais perguntas, dúvidas. Então, é uma forma também da gente estar ajudando a esclarecer essas dúvidas, né? Nilsa Vieira, nossa doutora Nilsa Vieira. Como é que você vê a questão dos exercícios sistêmicos? É uma das aulas que você dá, inclusive, lá na nossa formação, os exercícios sistêmicos. Como é que eles contribuem? O que é que diferencia da constelação, exercício sistêmico? Como é isso para você? O exercício, ele tem menos representantes, ele é mais prático, mais rápido. A gente tanto pode utilizar o exercício para tirar uma dúvida, o cliente chega, ele não sabe se constela isso ou se constela aquilo, e a gente faz o exercício ali para trazer clareza para ele. Como a gente pode usar o exercício no pós-constelação? Foi uma constelação forte e ele precisa de um exercício para exercitar, né? Por exemplo, tomar durante a constelação, ficou muito claro que ele precisa tomar a força de pai e de mãe. Aí a gente recomenda um exercício onde ele vai tomar essa força de pai e de mãe. Então, o exercício, ele contribui tanto antes, como durante a constelação, como depois. Mas ele é menor. Se eu não tiver cuidado, é muito tênue. Se eu não tiver cuidado, o exercício ele pode se transformar numa constelação. E o fato dele ser menor não quer dizer que ele não tenha importância. Às vezes, o exercício já deu a resposta que o cliente estava procurando. E talvez nem precisa mais. Talvez nem precise mais da constelação. César Ximenes. E o exercício é muito interessante porque dá autonomia para a gente aprender a lidar com a vida, né? É muito prático, né? A Nilsa, que é uma mestra no exercício, né, nos ensina bastante, né? E ali, quando eu aprendo, eu passo a fazer isso no dia a dia, né? Porque o pensamento sistêmico, a filosofia sistêmica, se eu percebo e integro essas leis no meu coração, né, eu sei que as leis existem. Porque a gente vai aqui para o trânsito, né? As leis de trânsito, não, tá, o sinal está funcionando, as leis continuam. Nós estamos aqui, o trânsito está funcionando ali. Você imagina um sinal fechado, um sinal apaga, como é problemático, né? Então, as leis sistêmicas da mesma forma. Então, os exercícios, eles nos ajudam e são coisas práticas, né? Como é que eu olho ali para o pai, como é que eu olho para o outro, o que é que eu sinto com o outro. Então, a gente passa a mostrar para os alunos que a gente pode se posicionar de uma forma sistêmica 24 horas. E isso é a chave para treinar o não julgamento. Então, são formas muito práticas de nos apropriar, né, da filosofia sistêmica, do pensamento sistêmico, né, e da postura interna que exige o constelador. Daí essa percepção contínua, né? Não fica uma coisa chata. Mas eu tenho que estar pensando nisso 24 horas. Não, você está nisso 24 horas. Não tem... Você já está dentro dessa teia de informação sistêmica, né? Então, a próprio pensamento complexo, como você trouxe, né, traz isso, né? E o pensamento complexo, ele vem dos computadores, né? Vem da cibernética, né? Então, tá aí provando isso, né? Não foi nem o Hellinger trouxe isso aí, não, a cibernética trouxe isso para nós, né? E a gente agrega. Constelação nos ajuda a resolver conflitos, ou quando a gente fala fazer uma constelação de resolução de conflitos, ou às vezes de mediação, né, que é muito utilizada no jurídico. Como a constelação pode nos ajudar nessas questões? Existe o conflito, às vezes por uma questão judiciária, após, né, a questão de um filho, né, infinitos conflitos que vêm, né, num relacionamento a dois, né? Como a constelação, ou pensar da constelação, a filosofia da constelação, pode ajudar as pessoas, né, a resolverem seus conflitos, questões conflituosas. Através da tomada de consciência, né?
o cliente se coloca numa posição de ouvir, uma audição ativa, uma escuta ativa. E aí, numa resolução de conflitos na área jurídica, a gente se coloca todo mundo em círculo e cada pessoa que vai falar, ela tem o dom da palavra, mas os outros têm o dom do silêncio. Então, cada um fala e o outro só escuta, até que todos falem. E, às vezes, nessa roda, a pessoa toma consciência da visão dela, aquilo que a gente falou no início. A minha visão é essa, mas a visão do outro também não está errada. Ele começa porque ele se permitiu ouvir a opinião do outro. César, sua experiência com essa questão de resolução de conflitos na constelação? No judiciário, eu acho isso perfeito, tá? Principalmente nas questões de alienação parental, né? E nas questões de relacionamentos também, né? Porque se você tipo, alguém foi casado, né? Ela se separa. Então, no documento lá civil, o que é que aparece? A pessoa separou. Ela é o que agora, depois que se separa? Divorciada, separada. Divorciada, na lei, não é? Na lei ela é divorciada. Ela volta a ser solteira? Na lei, no nome lá? No nome. Nunca. Não volta a ser solteira nunca. É divorciada. E isso quer dizer que a pessoa esteja impedida de se relacionar? Não, ela tá livre para se relacionar. Só que na lei, a lei dos homens, Código Civil, né? Ela está dizendo o quê? Que aquela pessoa teve uma história com alguém. Ela não é solteira, ela tem uma história, ela tem um passado ali, né? E esse passado, às vezes, muitas vezes, se quer excluir. Então, a posição nossa, né, é dizer, olha, isso aqui pertence à sua história, né? O seu primeiro marido pertence à sua história. E o seu filho, né, ele faz parte, vai fazer parte para sempre dos seus filhos. Então, nessa resolução de conflito relacional, que é o que se mais busca nas constelações, a gente vê muito, né, são sintomas, né, doenças mentais, físicas e questão relacional, né, dificuldade de se relacionar. Então, isso ajuda muito, mas muito. Primeiro, nessa tomada de consciência, dessa postura interna de que a exclusão gera um dano muito grande e eu não preciso estar me apaziguando, estar lá me abraçando com quem já passou na minha história. E sim, internamente, trabalhar os traumas vivenciados, porque às vezes a gente confunde. Gerou-se um trauma, uma mágoa, e eu excluo por conta daquilo. Como ninguém tem o hábito de trabalhar o campo emocional, né? Então eu fico refém daquilo e eu acabo isolando aquele primeiro, os anteriores. E isso eu levo essa mácula, né? Eu levo essas pessoas comigo para os relacionamentos seguintes. Daí a dificuldade que se gera de se relacionar no futuro. Então a constelação ela é uma pérola para nós nisso aí. Oi, Nilson. Esses conflitos, por exemplo, quando tem uma questão trabalhista e a gente faz uma constelação, às vezes a pessoa que está reclamando, ela estava querendo apenas um reconhecimento, um muito obrigado, né? Aí a constelação resolve. Às vezes, num conflito familiar, a pessoa só precisava ser vista nas questões de inventário. É um filho que estava excluído, é um filho fora do casamento. Então, são coisas que a constelação traz dentro daquelas leis, né? É um não pertencimento, é um excluído, é um muito obrigado, é um reconhecimento, e aí se resolve. Você trouxe até, né, aproveitando a tua fala, me veio a lembrança de uma constelação que eu fiz, que a pessoa estava tentando a questão de cidadania, né, europeia, para não detalhar muito. E o que acontecia? 3, 4 anos, não aparecia documento, sabe aquele negócio que tudo está dando errado, né, vamos dizer assim? E aí o que é que aconteceu? A gente foi buscar na constelação, existia exatamente o imigrante, né, o que saiu de lá e veio para cá, ele foi excluído.
porque tinha a questão com álcool, desgraçou a questão financeira da família, na visão da família, claro, né? Deixou todo mundo na miséria, toda uma história e a família o quê? Excluiu. Ora, se quem trouxe de lá para cá, trouxe a cidadania de lá para cá, foi excluído, como é que eu vou voltar para lá, né? Se essa ponta eu excluí do sistema. Então, basicamente, o trabalho foi o quê? Trazer, né? Incluir vamos dizer, esse patriarca ou matriarca que veio de lá, que trouxe a história para que ele desse permissão o quê? Para que eu voltasse. Reconstruir a ponte. Exatamente. Então, explodir a ponte, não foi? Exatamente. Explodir a ponte não tinha como voltar. Que volta. E depois disso que aconteceu, a coisa andou, né? O documento apareceu, né? Houve um reconhecimento e a gente conseguiu realmente, né? No caso, o cliente aí conseguiu se refazer, né? Vamos dizer assim, conseguiu realmente a cidadania e mandou depois uma foto celebrando a cidadania, certo? Doutor César Ximenes, você que é um grande especialista aí no transgeracional também, né, na questão do trauma, né, que você é um grande mestre nesse assunto aí, me fala um pouquinho dessas maldições ancestrais que a gente ouve muito falar dentro das constelações e de uma forma até no meio religioso, etc, né? Mas me fala um pouco aí tua visão como constelador, né, como estudioso da área, sobre esse tema, maldições ancestrais. Pronto, esse tema ele sempre me chamou a atenção, né? Desde das histórias, né, que eu ouvia quando criança, né? Fulano de tal foi amaldiçoado, fulano. E aquilo chegava em mim, eu achava estranho, como é que pode ser amaldiçoado, né? E quando eu tive o contato com as constelações, eu comecei a lembrar do que eu ouvia, né? E sempre me interessou muito o tema. Então, na Bíblia, né, eu não sou estudioso na Bíblia, mas eu peguei um pouco das histórias que falam em maldições. Isso não é novo, né? Você pega o pessoal aí dos evangélicos que gostam muito desse tema também, né? E quem estuda mesmo a Bíblia, né, católicos também, você vai ver várias histórias, né, ligadas às maldições ancestrais. E isso foi me chamando a atenção, e aí eu fui percebendo que, por exemplo, esse exemplo que você trouxe do ancestral lá que veio para cá, que foi excluído, né? Veio da Europa para cá e foi excluído. Isso é uma maldição. Porque ninguém pode voltar para um país de origem se não for integrado esse ancestral. Ou seja, gera um bloqueio, né? E isso entra no rol das maldições, né? E as pragas, né? De mãe para filho, de esposa para marido ou vice-versa, né? Que existia muito isso, né? Muito, muito, muito. Que era uma forma de vingança mesmo, né? A pessoa não tinha força, então pragueava. E praga, você sabe, né? Que é muito forte. A gente vê que fulano de tal pragueou, né? Que nenhum filho do fulano ia ser feliz. Nenhuma filha ia casar. Já chegou isso para mim já. E pegou, né? Tá em terceira, quarta geração nessa infelicidade. Ou que fulano de tal vai morrer, não vai viver até tantos anos. E isso vai se repetindo. E parece que chega um momento em que só se espera morrer em tal idade. Então, são pontos em que eu não resolvo isso na conversa. Eu não resolvo isso só no entendimento. Por mais que eu tenha informação. E às vezes nem essa informação eu tenho. Isso pode ter acontecido, eu não tenho ciência disso. Uhum. Eu não tenho ciência. E isso é transgeracional e muito forte. Então, foi chegando para mim muito disso. E aí eu fui me chamando a atenção, e eu fui pesquisando e observando, né? E essas maldições, esses pragueamentos são muito fortes, principalmente quando é do mesmo sangue, né? E a constelação, ela nos mostra isso. Às vezes você vai resolver, aparece ali o senhor vem resolver, vem olhar na constelação uma coisa que é relativamente simples e aparece algo bem intenso, né? Que a gente já diz, isso aqui tem a ver com uma maldição, com um pacto, né? Com pragueamento, com a lealdade a alguém que foi excluído, né? Isso quando atravessa gerações, isso fica em segredo e fica muito difícil da gente dissolver esse nó.
E a constelação nos presenteia com a possibilidade desse rearranjo, né? Porque se alguém pragueou, ninguém vai atrás do culpado. Foi em tal geração. Até se observa isso, mas não para culpar, e sim para restabelecer, porque se algo foi lançado, teve uma razão de ser, né? Então, ninguém vai buscar culpado, e sim resolver a questão e dar o lugar a quem foi excluído, né? Dar a devida honra a quem deve. Né? Perfeito. Quer falar alguma coisa, Nilson, sobre esse tema? Não, se existe maldição, é porque a maldição é o contrário da bênção, né? Porque não houve bênção, né? Então, a gente tem que encarar com naturalidade, que é a maldição, né? A gente trabalhando a lei da polaridade, é o inverso da bênção. Isso. Tem um tema... Perfeito. Isso. Né? A maldição é o inverso da bênção. benção. Né? Em algum momento, algo não foi... Abençoado. Não foi abençoado. Então, gerou ali uma discordância, né? Em que houve uma exclusão, né? Houve uma exclusão e isso atravessa gerações. E às vezes na constelação, o que é que a gente vai trazer? A bênção, né? O outro polo, né? Né? Porque tudo tem dualidade, né? Dentro do universo nosso aí, né? César, você tem um tema, sei que você já estuda há muito tempo, você já falou aí do SE, né? Na experiência somática, e você como constelador e alguém da área da experiência somática, que estuda com profundidade do Peter Levine, né? Também tive a honra de estudar, né? Uma formação, né? O básico dessa formação. Tem juntado, né, esses dois temas de uma forma com muita maestria, né, com muita propriedade, por estar aprofundando os dois temas e experienciar os dois temas, né, na tua prática terapêutica, né, na tua vivência aí. E, inclusive, foi sugestão sua, Itacatou, na nossa formação, ter uma cadeira específica de constelações com trauma, né, essa fusão aí. Você pode falar um pouco mais como é que é isso, como é que você enxerga isso, né? Como é que foi essa fusão aí, né? na constelação, né? Com trauma, o que é que você tem mergulhado? Me fala um pouquinho desse tema que eu acho bem valioso, inclusive é um módulo específico sobre isso que a gente trouxe aí para a formação, né? Isso. Eu fui percebendo, né, Tadeu, que existe o trauma transgeracional, que são esses que a gente trouxe aqui, das maldições, das lealdades. E quando se resolve esse trauma, né, que precisa da constelação para se resolver, para se ordenar isso, para abençoar o que aconteceu de forma disfuncional, quando acontece essa bênção, muitas vezes eu já estou com 49 anos, que é o meu caso, à mercê dessas informações. Então o meu corpo, ele passou a se processar a partir desse trauma, né? Fora os traumas que a gente tem, né, desde o ventre até agora. Quando junta tudo, dá muita coisa, meu irmão. O balaio é grande. O balaio é grande para a gente começar a desatar esse nó, dá trabalho, né? E então, para mim, o casamento resolve-se no campo sistêmico, né? Então eu consigo descarregar essa memória no corpo. Só assim facilita para que eu descarregue essa memória no corpo. Então, as pessoas que vinham procurar a constelação, eu percebia que ali na hora a pessoa fica tensa. Às vezes ela tenta chorar e não consegue. Ela tenta. Eu queria tanto chorar aqui e não consigo. Sabe? Porque ela foi impedida desse choro. Ou então o choro era por muitos outros e nem conseguia vir. Porque era tanto que nem consegue. E outros deslancham num choro copioso que vai, né, e treme, e fica gelado, e grita. E isso, de início, eu me assustava com aquilo. Né? E eu fui percebendo as minhas próprias reações, dos meus próprios traumas, e à medida em que eu entrei na formação do SE, né, que é um trabalho de descarga da energia traumática, né, de uma forma bem científica, que o sistema nervoso fica aquilo preso. Então precisa descarregar, né? E aí eu fui aliando, né, essas duas práticas, às vezes dentro da própria constelação ou num trabalho paralelo, né? Eu trazia para a pessoa, tem muitas informações que precisam ser descarregadas no seu corpo, está muito tenso. E isso, a questão da constelação foi resolvida, a questão sistêmica. No entanto, tem um padrão de comportamento e de crença que está aí há 40,
30, 50, 60 anos. E precisa ser trabalhado isso, né? E descarregar essa energia. Então, quando eu fiz a proposta, né, Tadeu, vamos lá fazer a junção, foi porque eu via muito sentido, né? Muito sentido. E é um casamento perfeito. Não é à toa que a nossa formação ela tem esse diferencial, né, de ter essa abordagem sistêmica, né, e continua no avançado, que eu faço questão de trazer, né, essa percepção para os alunos, que faz muita, mas muita diferença na hora de estar ali com as pessoas. O respeito que se tem com o trauma do outro, né, é muito valioso. Então, para mim foi o casamento, né, me deu muita segurança de estar com a pessoa e ir um pouco mais além, né, na questão do trauma, para que ela se sentisse segura de descarregar aquela energia que está bloqueada dentro dela, que é a energia que se transforma nas doenças, nos sintomas. Então, para mim e continua sendo, né, um casamento ali maravilhoso. E olha que é uma coisa que a gente não vê por aí não, viu? Na verdade, Constelação Fortaleza tem uma cadeira que realmente é praticamente inédita quando a gente olha aí do mundo da constelação. Exato, a Constelação Fortaleza tem essa pegada, esse viés de trabalhar o trauma, né, inserindo a perspectiva traumática dentro das constelações, com muita responsabilidade e respeito, né, ao cliente. Isso precisava, porque existia para mim uma lacuna, né, porque como é que você faz se você não sabe, a pessoa está tremendo ali, você segura a pessoa? Não é para segurar. É para deixar aquilo acontecer. Só que eu tenho que saber deixar acontecer. Senão me desespero, né? Como já aconteceu comigo, né? E às vezes é muito forte, que a pessoa entra num transe ali, né? E se ela tem alguém que tem essa condição de lidar com aquilo, será ótimo, porque ela vai confiar e vai descarregar uma energia ali que estava presa, às vezes, desde do ventre, numa informação que ela recebeu num conflito entre pai e mãe, né? E isso foi se acumulando. Então é muito precioso o que a gente entrega, né, e oferece para os alunos, que é essa abordagem do trauma, né, de uma forma bem responsável, né? E por isso também que foi criada os módulos avançados, né, para a gente dar seguimento a isso e trazer um arcabouço maior para os alunos. Dá muita segurança, né? Realmente para esse aluno que vai ter vamos dizer, esse manejo mais profundo, né? Essa capacidade mais profunda de manejar, né? Esses conteúdos tão, às vezes, desafiantes, né? Que vem numa constelação, né? Exato. Se eu estou com uma pessoa que ela está tensa ali, se eu tenho um manejo, como você diz, e é o termo correto, eu não preciso deixar se acalme. Não preciso dizer, eu estou aqui com você para que você sinta isso. E descarregue, né? E descarregue, eu vou junto com você. Porque isso é o sistema nervoso autônomo trazendo um movimento de compensação para que se restabeleça uma ordem, porque gerou um conflito ali, né? Em algum momento ela tentou fugir, lutar, congelar, né? E ela congelou. E eu precisa descongelar, precisa ir para o corpo, precisa necessariamente ir para o corpo. Só na mente eu não consigo, né? Então a gente trouxe isso, né? É um grande diferencial da nossa formação. Um dos é esse, né, da abordagem traumática. Nilson, me disseram que você trabalha com pets, constelação de pets, não é isso? Isso. Tem diferença de fazer uma constelação para pets, uma constelação, vamos dizer, para um ser humano? O que é que muda? O que é que tem de diferente? O diferencial é porque os pets, eles espelham os humanos. Os pets, eles espelham os humanos. Então, muitas vezes, o cliente não quer constelar, mas ele traz o pet para constelar. E o grande diferencial é porque a gente tem que colocar o pet, o pai pet, a mãe pet, os ancestrais pets. A gente coloca num campo, com água, a gente trabalha na constelação na água, e se divide. No campo, ele se divide. Aqui fica o campo dos humanos e ao lado fica o campo dos pets, né? Quando você coloca os ancestrais pets, eles se unem e é como se criasse dois campos mesmo ali. Esse é o grande diferencial. Respeitá-los como animais. Então, assim, tratar o pet como pet. Tratar o pet como pet. Eu já fiz uma constelação de vários pets, mas uma me chamou muita atenção, que era uma jovem,
que adotou uma cadelinha e a cadelinha estava com problema de pele. Já tinha feito vários tratamentos e na constelação ficou muito claro que, porque à medida que os bonequinhos vão se movendo na água para os humanos e que os pets vão se movendo, a gente vai formulando hipóteses e perguntando para o cliente, né? Sim, mas é um problema de pele. Alguém na família sofreu algum abuso? Aí a cliente disse, eu sofri um abuso quando criança, né? Aí a constelação ela toma um outro rumo. Ela jamais ia constelar esse abuso se não fosse via pet. Trazer à tona isso. Essa questão, que lindo, né? Então, às vezes, o cliente chega com pet e a questão do pet também é do dono. É a mesma questão. Da mesma forma, um cliente que veio trazer um pet com problema de cálculo renal e o cliente nem tinha se dado conta ainda de que ele também estava com cálculo renal. Que coisa, né? Tá vendo, Tadeu? Pois é, né? Não é à toa que aquele pet, né? Do nada, como diz nossa querida Nilce, né? Aparece um pet na vida da gente. Aparece um pet na vida da gente, espelhando. E às vezes eles representam ancestrais nossos que foram excluídos. Olha que coisa interessante, né? Nilce, constelação só existe em grupo? Me fala bem breve aí. Quais são as possibilidades? Porque é uma cadeira que você ensina, né? Que tipo de constelações existe? O que é que o pessoal aprende dessa formação? Pronto, nós chamamos de âncoras. As âncoras, elas podem ser pessoas. As âncoras, elas podem ser de solo, que a gente coloca no chão. As âncoras podem ser papéis, bonecos. A gente prefere usar o termo figura, porque o boneco dá muito a coisa do lúdico, mas também a pessoa pode não levar a sério, né? Achar que a gente está botando boneco. Então, a gente faz a constelação com figuras, e essas figuras são bonecos articulados ou não, bonecos na água, e é muito importante a constelação na água, porque como a água é condutora de energia, à medida que a gente vai colocando as falas sistêmicas, as âncoras vão se movendo na água. Então, nós temos constelação com bonecos, com papéis. Cartas também, né? Cartas também, são cartas associativas. Nós temos as cartas O, né? Que dentro das cartas O, nós temos persona, que são figuras de adultos. Temos a personita, que são figuras de crianças. Temos a copa, que são várias situações. Temos a O, que são umas cartas grandes com palavras, e a pequena com situações. Mas todas essas outras a gente pode encaixar dentro das palavras, né? Aí temos corpo, temos resílio, que é sobre o animal de força, e a gente pode fazer uma constelação inteira com cartas. Olha que interessante. César, constelação online funciona? Funciona. E muito bem. A pandemia nos provou isso, né? Isso. Pandemia a gente teve que... O online cresceu muito, foram um benefício da pandemia, a polaridade da pandemia, né? Trouxe esse crescimento do online pela necessidade mesmo, né? E eu lhe confesso que eu não era muito adepto do online. Antes da pandemia, praticamente eu nem fazia. E eu fui observar como é forte, né? Porque o campo ele se forma independente da distância. Então, é muito, muito, muito intenso, né? É a questão da postura que a gente acabou de falar aqui, né? Se eu estou conectado com um ancestral que viveu há 200 anos, né? E aquilo tá tendo influência sobre mim, uma pessoa que está ali em São Paulo, não vai ter diferença nenhuma, né? O campo ele se forma e ele é presente, né? A pessoa está ali, se posicionou, eu estou de frente para ti aqui, independente de onde a gente esteja, esse movimento vai acontecer, né? Então funciona, e como funciona? A gente sabe disso e se prova isso. Oi, Nilce, diga aí. Sim, no pós-pandemia também surgiram as mesas sistêmicas, né? Na mesa sistêmica a gente usa a mesa, um pêndulo, e a gente trabalha com uma equipe de cura, e a gente vai trabalhando, pendulando e perguntando, né? No vidas passadas, sistema gemelar, pré-concepção, concepção, primeiros anos de vida, infância, adolescência e vida adulta. Também na mesa sistêmica a gente pode olhar se a origem do problema do nosso cliente veio de vidas passadas,
sistema de parceiros antigos, sistema gemelar, sistema da família de origem ou sistema de parceiros atuais. Pode fazer toda essa arqueologia. Arqueologia, né? Para ir direto na origem do problema. Isso, perfeito. Então, se fizer sentido para você, né, vem entender um pouco mais, acompanhe a gente nas redes sociais, Constelação Fortaleza Instituto, né, e você vai poder pegar muito conteúdo valioso e rico. E quem sabe um dia tá com a gente, né, pessoal? Fazendo aí essa formação e adentrando nesse mundo tão apaixonante da constelação, né? Então, vem aqui com a gente, venha fazer parte dessa jornada, que vai ser uma alegria ter você com a gente nessa jornada, né? Obrigado a Nilsa Vieira, ao César Ximenes, pelo tempo, pela dedicação, e a você que está aqui assistindo a gente, que você realmente possa beber um pouco desse conhecimento infinito, né? Que a gente estuda e sempre vai ter o que estudar. Então, assim, venha com a gente, faça parte dessa jornada e venha fazer parte da comunidade Constelação Fortaleza, né? E é isso. Gratidão. Gratidão. Abraço.